Boa noite, Wilkins. Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite, meu velho? Tudo jóia, graças a Deus. Legal ter vocês aqui, até porque o nosso papo de hoje aqui é um papo descontraído, né, Wilkins? Sim, Mas é um sempre. tema bastante interessante aí para o clínico, né? Tanto especialista quanto clínico geral, né? Pessoal, a gente vai direcionar essa live em função das perguntas, dos questionamentos que os nossos seguidores mandam para a gente aqui. A gente achou isso uma maneira bacana de prestigiar as dúvidas das pessoas, né, dos colegas aí. Porque todos nós temos, né? Vamos passar aqui as nossas experiências, em nível de pesquisa, clínica, atendimento de consultório, resultados. Já que você falou que você vai responder as perguntas, nós vamos responder as perguntas da galera, que realmente tem chegado bastante questionamento, muitas dúvidas a respeito da maneira como a gente trabalha, né? Eu queria que você começasse definindo então o aparelho oclusal. E essa diferença entre placa e aparelho, né? Existe mesmo? Como é que é isso aí? Fala pra gente. É uma pergunta interessante, né? A gente sempre debate isso. Mas assim, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer para você assim que a definição de aparelho, ela depende muito de como o profissional entende aquele dispositivo que ele está colocando na boca. Será que ele entende o dispositivo, o mecanismo neurofisiológico, né? As reações biológicas que ele provoca? Porque o termo placa, na verdade, ele foi traduzido, né, do inglês de plates, occlusal plates, depois veio occlusal bite plates, né? Então, na verdade, ele é utilizado muito para, vamos dizer assim, designar, né, dispositivos homônimos, né? Tudo placa, mas que são completamente diferentes do ponto de vista mecânico, né, e biológico. Se a gente for procurar na literatura, Geraldo, você vai encontrar nomes como, exemplo, placa de mordida, placa de desoclusão, está na moda agora, desoclusão, né? Placa estabilizadora. Eu anotei aqui, viu? Placa biorrelaxante, placa de Michigan, placa de bruxismo, placas de Caroli. Esse último é interessante de Caroli, porque o Caroli publicou o trabalho dele em 1901 e nem resina acrílica tinha ainda, né? Então era vamos dizer assim, um precursor do que a gente vê hoje de placas resilientes, enfim. Aí recentemente tem uma outra também, placa social, né? Tem uma outra. Não tem, é verdade. Na verdade, o que me preocupa é assim, o profissional que cogita indicar para os seus pacientes esse tipo de aparelho, ele deve conhecer as características morfológicas do aparelho. Isso é a primeira coisa, básico, né? E o mecanismo de funcionamento dele, para ele poder prognosticar e indicar corretamente, né? Agora sim, definindo, né, o que é o aparelho oclusal, na nossa filosofia de trabalho, na Unicamp, durante mais de 25 anos de pesquisa clínica na área, né, publicações direcionadas, para casos específicos de alterações funcionais do sistema estomatognático, nós utilizamos o aparelho plano e liso. E esse aparelho ele tem como definição assim, um dispositivo de cobertura oclusal rígida, plana, que pode ser confeccionado em resina acrílica, né, termopolimerizável, impresso ou às vezes até fresado. Pode ser instalado no arco superior, pode ser instalado no arco inferior ou em ambos, se tiver indicação, né? E tem como objetivos principais, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, não é? É um recondicionamento do tônus muscular e da atividade muscular, a consequente reposição, né, reposicionamento do côndilo e da mandíbula, que é consequente, né? A otimização da DVO e do espaço articular e a remissão da sintomatologia dolorosa quando presente. E também a gente usa bastante para diagnóstico. Mais para frente, as perguntas aí que os nossos seguidores fizeram, tem muitas perguntas relacionadas a se usa aparelho ou não para diagnóstico, né? Mas a gente utiliza também. Eu acho que a definição que a gente poderia dar de uma maneira bem ampla seria essa, né? Tem uma outra pergunta frequente aqui também, muito interessante. Então, a configuração do aparelho pode interferir nos resultados que o profissional quer buscar? Cara, se até a configuração de computador a gente tem que comprar ligado, imagine tratando de saúde, né? Brincadeiras à parte, é claro que interfere. Até por isso que você está falando, são tantos os tipos de aparelhos que o pessoal utiliza por aí, com configurações diferentes, né? E eu imagino com objetivos conhecidos pelo profissional que está utilizando,
que devem ser também diferentes. No nosso caso, a gente utiliza o aparelho plano, como você bem colocou aí, lá no CETASE, na Unicamp, a filosofia é essa. O aparelho tem que ser liso, totalmente liso, sem edentações, para permitir uma liberdade de movimentação para a mandíbula. A mandíbula tem que se movimentar buscando a melhor posição dentro da neurofisiologia. Isso é um assunto longo, né? A gente depois tem que falar com mais detalhes sobre isso, mas a grosso modo o aparelho tem que ser liso e plano. Não pode ter curvatura, né? Curva de SPI, curva de U, isso não pode ter. Que está perguntando se a montagem para fazer o aparelho é em RC ou NH. A gente vai... É uma das perguntas que está aqui na nossa pauta, viu? Desculpa, Geraldo. Tá, tranquilo. Então, o aparelho tem que ser liso, plano, sem curvatura e, no primeiro momento, onde a gente quer dar a liberdade de movimentação para a mandíbula e para a musculatura, ele não pode ter guia. Porque se eu criar guia inicialmente no aparelho, eu vou estar restringindo a movimentação mandibular, eu vou estar alterando. E eu brinco que isso é, de certo modo, uma manipulação, né? Eu obrigo a mandíbula a ocupar uma posição aleatória que eu não conheço, eu não sei se aquela é a guia adequada ainda para o paciente. E olha que o meu negócio é guia, né? Assim, eu fiz toda a minha pós-graduação estudando guias, né? Incisivo, canino, ruídos articulares. A gente esmiuçou esse assunto aí. Foram anos estudando isso daí. Então, a configuração básica do nosso aparelho, com a qual ele funciona muito bem há 25 anos, né, de pesquisa, e eu vi já que entraram aí alguns pesquisadores do CETASE lá, Ana Lígia, eu vi que já está aí, e contribuiu muito para isso. Então, aparelho liso, plano, sem edentações e sem guias num primeiro momento. Acho que está respondido aí, né? Agora, outra coisa, viu, Wilkes? Já pegando o gancho, qual é o mecanismo, então, de funcionamento do aparelho oclusal? Por que ele tem que ter essas características? Eu tenho que colocar para você, assim, que a ação imediata de um aparelho, né, quando ele é instalado na boca, é o bloqueio da propriocepção dental. E esse bloqueio, ele vai interferir diretamente na transmissão dos impulsos nervosos aferentes para o sistema nervoso central. Bom, consequentemente, como você tem esse bloqueio imediato da propriocepção, a resposta motora, ela não é mais modulada, vamos dizer assim, pela propriocepção dental, pelos ligamentos periodontais, mas sim pela propriocepção muscular, pela propriocepção de cápsula e dos ligamentos que estão contidos nos músculos. A gente sabe que as estruturas ligamentares, elas têm proprioceptores muito importantes, que são o órgão tendinoso de Golgi, por exemplo, que capta estiramento. Dentro do músculo, nós temos o fuso neuromuscular, que é um grande responsável por modular contração. Então, dentro do músculo, você tem essas duas estruturas que trabalham em equilíbrio dessa forma. Então, toda a propriocepção, todo o controle, fala, poxa vida, então se eu coloquei um aparelho e bloqueou a propriocepção, quem é que vai coordenar aqui a minha mandíbula? Como essas estruturas que eu falei para vocês, que auxiliam na captação de estímulos proprioceptivos, elas são pares na cabeça, então, sem a interferência, tá, da propriocepção dentária, elas começam a trabalhar livremente. E o sistema neuromuscular, sem essa interferência, vai acabar buscando equilíbrio, isso é normal. E é exatamente a configuração lisa e plana do aparelho que permite, vamos dizer assim, essa readequação. O que eu queria dar de exemplo, por exemplo, vários estudos com eletroneuromiografia que a gente vem realizando desde 98, né, na FOP, né? Tanto na FOP como a gente, consultando a literatura internacional, vários outros colegas em diversas outras instituições e países também vêm estudando isso. E esses estudos mostraram que músculos com hiperfunção, que podem ou não manifestar dor, diminuem a atividade. Músculos com hipofunção aumentam, acabam aumentando um pouco a atividade. Observa que isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque muitas vezes a gente utiliza o termo placa miorrelaxante e, do ponto de vista neurofisiológico, isso não existe. E nem o termo relacionado à placa desprogramadora. Também, do ponto de vista neurofisiológico, é impossível disso acontecer.
Por que que é impossível? Porque, na verdade, nós estamos apenas bloqueando o estímulo. Se você remover o aparelho, a propriocepção dentária, em poucos minutos, volta, né, a modular a posição em mandíbula e atividade muscular. A gente trabalha com modulação, com equilíbrio, com bloqueio. A gente bloqueia um circuito para ativar outro. Uma outra coisa, né, que é consequência dessa recuperação de tônus muscular, de atividade muscular, é o reposicionamento da mandíbula propriamente dito, né? Isso é uma coisa importante, é consequência. E é uma coisa interessante porque muitas pessoas têm dúvidas, falam, vou colocar um aparelho, vou curar. A doutora Ana Lígia está fazendo uma observação muito importante, né? Que a posição da cabeça, né, ela é altamente influenciada pela mandíbula. Por quê? Porque dependendo da posição da mandíbula, você altera o centro de massa da cabeça em função da coluna cervical. Você pode ter, em função do mecanismo de fuga, o que é o mecanismo de fuga? Você machuca um pé, por exemplo, você vai mancar para não pisar na ferida ali. Só que esse ato de mancar compromete outras estruturas, acaba comprometendo. E um dos comprometimentos que a professora Ana Lígia colocou, muito importante, é com relação à sintomatologia da musculatura cervical de base do pescoço. Em fisioterapia, eles chamam de desordens crânio-cervicais. Os nossos estudos, eles demonstraram que o aparelho tem uma efetividade muito boa, muito legal com relação a isso. Isso já é descrito em muitos livros. E uma coisa importante, que muitas pessoas falam exatamente isso, eu reparei. As pessoas falam, vou curar, né? Por exemplo, algumas alterações, a gente não tem como saber, né? Por exemplo, você sabe disso, você pesquisou isso bastante, o ruído articular. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto tempo essas estruturas estão sendo, vamos dizer assim, lesadas por esse tipo de estímulo. Então, o delta-T é muito importante para isso. Você vai falar assim para o cara, assim, olha, eu vou resolver o teu problema com ruído. Nem sempre. Né? Você cria condições para a natureza recuperar isso, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente depende das questões estruturais. Você sabe disso, né? Lá na região posterior do disco, a gente tem a região retrodiscal e a parte superior é cheia de fibras elásticas, né? Rica em elastina. E às vezes essa elastina, a gente sabe que durante o envelhecimento ela não é produzida na mesma quantidade que é produzida quando nós somos jovens. Por isso a gente tem ruga. Então, na verdade, posicionamentos inadequados do disco, alteração de cinética de disco côndilo, posicionamento anterior de disco, pode causar um estiramento crônico, né, do disco e pode causar micro-rupturas. Essas micro-rupturas, elas não são mais regeneradas, elas são cicatrizadas com tecido conjuntivo. E aí, o que acontece? Você tem lacidão ligamentar e é muito difícil você retornar. Não é isso? Mas é importante salientar também, viu, Wilkins, que a gente tem métodos, ainda que isso aconteça, a gente tem métodos e técnicas para proteger essa articulação e dar a vida normal para o paciente, né? Perfeito, perfeito. E outra coisa, né? A remissão da dor, assim como estruturas anexas, né, pescoço, que eu coloquei agora, ela vem como consequência desse rearranjo. Eu não estou dizendo que para casos agudos, né, caso agudo, o paciente chegou no teu consultório com caso agudo, com dor, a gente não tem que intervir. Né? Você pode intervir com medicação, a gente pode intervir com fisioterapia, com uma série de coisas. O cuidado que você tem que ter com o diagnóstico, porque a dor é uma manifestação sintomática de um problema. Então, todos os livros médicos, eles sinalizam para isso. Né? Olha, a gente pode fazer manipulação de pontos de gatilho, a gente pode utilizar injeção de anestésico no ponto de gatilho, manipular, tal. Isso é uma questão emergencial. O que a gente não pode confundir, né, com o tratamento do problema, do fator etiológico. O que acontece muito com dor orofacial é que... Só fazer uma observação aqui, Wilkins, para não perder o time aqui. O Henrique fez uma pergunta aí, como descobrir a posição ideal da mandíbula no aparelho plano. Nós vamos responder isso na sequência, viu, Henrique? Que é uma pergunta comum aí, tá certo? Tranquilo, pode continuar, Wilkins. A gente não está colocando que você não tem que intervir no quadro agudo. Lógico que tem que intervir. Né? A dor é uma coisa horrível. Né? Dor aguda, então, ativa aquelas porções motoras, cognitivas do córtex e te dá
uma reação de comportamental, né? Então, você não toca, mas ali você não morde uma determinada coisa daquele lado porque dói. E a gente tem que intervir, porque se se transformar para crônico, né, já é outro circuito no cérebro, já gera sofrimento, aquela experiência de sofrimento. E outra coisa, né, só a última coisa aqui, que eu me referi também lá para usar coisa como diagnóstico, né, que muita gente fala, mas para diagnóstico. Mas olha, esse aparelho é totalmente permissivo, né, portanto ele não causa nenhuma alteração. Se você tirar, ele volta, né? Então, se você utilizar o aparelho e não obtiver resultados positivos com relação a isso, o período de utilização são 3 meses, muito provavelmente o problema não possui origem no sistema giratório, sistema autognático, né? E a gente vai ter que dar uma definição diferente para esse tipo de patologia. Ou seja, ele pode ser sistêmico, ou o tempo que a patologia está instalada, né? O delta-T já causou alguma alteração morfológica. A gente está falando disso, a gente tem muita pergunta aí sobre a confecção do aparelho. A pergunta que eu tenho aqui para a confecção do aparelho, qual a referência de posição de montagem a gente deve usar? Em que posição a gente deve montar no articulador? MH, IRC, né? Qual a dimensão vertical que a gente tem que montar esse paciente para planejar e desenhar esse aparelho? Tá, vou tentar ser bem objetivo, né? Que também o assunto é bem extenso. Quando a gente fala de IRC, relação cêntrica e oclusão cêntrica, dá dias de conversa, né? Mas o que a gente acredita, a princípio, é o seguinte: a gente não tem como identificar manipulando o paciente RC, tá certo? Então, se a gente disser que vai montar em RC o aparelho, a gente não está fazendo isso. A gente está imaginando uma posição de RC, porque quem determina RC, na verdade, é a musculatura. Por todo esse fenômeno neurofisiológico que o professor Will estava explicando aí. A gente depende do sistema neurofisiológico, de buscar essa informação na córtex cerebral. Quem faz isso, né, é a remoção da propriocepção. Eu não consigo, a gente leva 90 dias com o aparelho plano para que a musculatura busque esse caminho. Eu não consigo em 10, 15 minutos no meu paciente no consultório pedindo para ele abrir e fechar a boca, dizer que ele está em RC, tá certo? Eu sei que tem muita gente que faz isso e deve ter sucesso nos tratamentos. Eu não estou aqui para criar essa polêmica, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos expondo a técnica que funciona há 25 anos na Unicamp, é isso que nós estamos fazendo. Né? Nós estamos dando para vocês a oportunidade de conhecer a maneira como a gente trabalha. Então, a gente não monta em RC porque a gente acredita que o aparelho plano é quem vai descobrir para a gente a RC. Então, eu monto no articulador para construir o aparelho oclusal, eu monto na máxima intercuspidação habitual do paciente. É com ela que eu vou construir o meu aparelho no articulador, para que ele me dê, depois dos 90 dias, a RC. Aí vem a parte do diagnóstico que o professor Wilker vai falar mais adiante. Em relação à dimensão vertical, a gente procura nos pacientes dentados aumentar o mínimo possível. A gente busca uma mínima desoclusão que permita a construção de um aparelho liso e plano. Então, a gente busca nesse primeiro momento uma posição terapêutica, né? Além de aliviar toda a sintomatologia, a gente busca uma posição que se aproxime de RC. Nos pacientes desdentados e portadores de prótese total, nos quais a gente faz por protocolo o tratamento com o aparelho plano antes da reabilitação, devido a toda a necessidade de reabilitar a parte neuromuscular e articular do paciente, aí a gente vai trabalhar com o aparelho, vai nos ajudar a atingir aquela dimensão vertical que a gente já está imaginando buscar na posição terapêutica para se aproximar da RC. Acho que a resposta, de uma maneira bem rápida e objetiva, passa por aí. Eu queria saber, eu não, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tá. Falou na prótese total aí. É uma coisa importante, né? Como é que a gente enxerga, né? Vê o paciente edento. O paciente edento é aquele caso de desequilíbrio total. Então merece uma atenção maior, não? Na verdade é o que a gente não vê, né? Assim, o pessoal costuma simplesmente se preocupar com a dimensão vertical, né? Só com o vertical e o horizontal, né? E os côndilos, né? Então, a gente faz lá na FOP, no CETASE, para toda a prótese total, a gente faz um reequilíbrio da musculatura e do espaço articular, para daí a gente reabilitar, né? Devolver para o paciente função e não apenas dentes, tá certo? Aí. Eu queria só te perguntar aqui, que é muita gente perguntando isso aí.
Para colocar o aparelho, na hora que eu vou construir o meu aparelho oclusal, aí eu tenho lá umas arcadas todas irregulares, com os planos oclusais todos alterados. O que eu faço, cara? Precisa adequar isso antes? Como é que funciona isso aí? Sim, precisa adequar, Geraldo. Para a gente, pela própria configuração do aparelho, né? Para que seja possível a gente instalar o aparelho plano na boca, a condição básica é que o plano oclusal possua condições para isso. Então, algumas vezes, como você falou, dente desnivelado, instruído, impossibilita esse tipo de instalação. E na maioria das vezes, esses dentes eles são relacionados ao fator etiológico primário. Aí você tem um dente, o paciente perdeu um dente, né, você tem extrusão, ou muitas vezes próteses deficitárias, né, que você vê o plano oclusal, parece uma montanha russa. Então o paciente fecha, leva essa mandíbula para vários lados aí. Então o que é importante? Se a gente analisar todos esses casos que a gente utiliza de uma maneira mais cuidadosa, vamos dizer assim, existem alguns pontos, alguns fatores que provavelmente desencadearam ou contribuíram para a instalação do problema. O que a gente sempre coloca aqui, né, na OroArt, nas nossas discussões, nos nossos grupos de discussão, de estudo, nas nossas aulas, que a gente deve sempre observar a presença dos determinantes fundamentais da oclusão. É plano oclusal, dimensão vertical, guia incisivo, guia em canino, posição. Isso faz parte disso. Então o plano oclusal faz parte disso. Né? É um deles, muito importante. E o que ocorre com muita frequência, né? A gente já vai ver, as pessoas às vezes vão reabilitar, alguns colegas às vezes não enxergam, porque não foram treinados para enxergar isso, né? E não é culpa do colega, às vezes a pessoa não enxergada, não foi treinada para observação disso. E as consequências disso é que elas podem evoluir, como a gente já falou, de um quadro agudo, né? Um quadro crônico, aí pode eu ter que demandar um tratamento mais invasivo, um prognóstico duvidoso, às vezes até um tratamento mais caro. Mas para utilizar, muitas vezes, você sabe que quando a gente recebe o paciente com quadros nessa situação, às vezes é necessário se fazer provisórias, a gente fazer alguns desgastes, fazer alguns acréscimos, às vezes até provisoriamente com tipo tabletops, com resina composta, para a gente tentar nivelar esse plano e poder utilizar o aparelho. Agora, pensando, a gente está falando de aparelho e pensando em tratamento, né? Tem uma outra pergunta, Geraldo, também que tem um link legal com essa aí, né? Só o aparelho, apenas o aparelho, resolve os problemas articulares, musculares e oclusais? Apenas o aparelho eu diria que não. Mas eu diria que sem ele também é muito difícil resolver. O aparelho é uma etapa da reabilitação. Que etapa? Ele é quem vai proporcionar ou devolver o equilíbrio neuromuscular e articular. É para isso que a gente utiliza o aparelho. E, como bônus, ele nos dá a posição de relação cêntrica, que a gente tanto almeja. Eu vi até ter uma pergunta aí relativa a ortodontistas presentes e tal. E a gente já trabalha com alguns ortodontistas, fez parcerias com alguns que já reconhecem a grande melhoria, né, o prognóstico muito melhor dos tratamentos, uma vez que a gente determine a ARC para eles e entrega montado no articulador para ele fazer o planejamento, que às vezes até muda. Aquilo que ele imaginava ser um tratamento ortodôntico simples passa para um cirúrgico e vice-versa. Então o aparelho plano, ele nos dá esse reequilíbrio e a visão, né, precisa, é aquilo que a gente sabe, tem uma adaptação fisiológica, mas ele nos dá a precisão da relação cêntrica muito maior do que uma manipulação. É isso que a gente tem, inclusive, trabalhos mostrando, né? Trabalho do professor Guilherme da Gama Ramos. Nós temos muita coisa embasando a utilização do aparelho para o diagnóstico da ARC. Uma outra coisa que é importante é que a gente tem um aparelho que tem um custo baixo, um custo de laboratório ínfimo. É uma ferramenta fabulosa que te proporciona tudo isso que nós estamos falando aqui, basta que você compreenda a maneira de utilizar. Ele vai te dar tudo aquilo que você quer se você sabe o que você quer, né? Se você sabe o objetivo que você está buscando. E quando ele te dá todos esses objetivos, você vai planejar a sua reabilitação, que no nosso caso é protética, né?
existe a possibilidade de que ela seja cirúrgica, existe a possibilidade de que ela parta por um desgaste seletivo mínimo, né? Apenas em esmalte, ali, uma coisa pequena, que normalmente cabe mais, a gente sabe, né, Wilkes, depois de uma ortodontia, né? E também ortodôntica, né? E também ortodôntica. Então, dentística também, né? Dentística, né? Restaurações você pode fazer. Agora, o engraçado é que o pessoal faz as restaurações antes de descobrir a posição neuromuscular adequada, né? É um risco que a gente corre. Eu digo isso porque a gente sabe que muitas das restaurações, muitas das lentes de contatos que falham por motivos funcionais. Então, se você domina essa técnica, você vai montar o seu planejamento numa posição adequada funcionalmente, uma melhor posição muscular e articular, certamente a chance de sucesso aumenta muito. Ok? Então, eu acredito que o aparelho não resolve tudo, mas sem ele é muito difícil a gente resolver qualquer coisa. Deixa eu te perguntar, e que é uma pergunta que o pessoal está fazendo aí. E para registrar essa posição mágica que o aparelho entrega para a gente da relação cêntrica, como é que eu faço? Pois é. Aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? E, na verdade, é uma questão lógica, né? A gente tem que colocar isso numa lógica científica, vamos dizer dessa forma, né? Porque até agora a gente conversou sobre um reposicionamento voluntário na mandíbula. E se eu pegar, né, eu tenho um paciente com aparelho, a gente já, como você falou aí, depois de 3 meses de terapêutica, né, a gente tendo uma estabilidade de contatos no aparelho, remissão de sintomatologia, um paciente com conforto, eu pegar essa mandíbula e, vamos dizer assim, tentar conduzi-la a uma posição por manipulação, é muito difícil eu chegar nesse tipo na posição do aparelho, né? A professora Fernanda Paixão, que está acompanhando a gente aí, ela trabalhou bastante sobre isso, né? Bastante sobre isso, né? A gente testou várias técnicas, o professor Guilherme também, várias técnicas de posicionamento da mandíbula, e nenhuma delas, né? Aliás, elas não coincidem, elas são reproduzíveis, porque você manipula agora, e se daqui a 5 minutos você manipular de novo o paciente, você não vai estar levando na mesma posição. A gente sabe disso, a gente entende que a manipulação é uma técnica, vamos dizer assim, que é utilizada há muito tempo já. E difundida na maioria das faculdades, né? No ensino. Sim, e a gente entende o porquê, porque você tinha um objetivo na época, né? De manipular, então eram aqueles conceitos lá que a posição era cêntrica, era póstero superior. O grande professor, o grande mestre Peter Dawson veio e, vamos dizer assim, começou a questionar esse tipo de colocação, né? E no final se assumia, olha, a cêntrica não é aquilo ali, quem manda na cêntrica é a atividade neuromuscular. Então, na época, eu entendo, as pessoas não tinham, eu acredito que o profissional não tinha as referências na literatura científica e em pesquisa clínica que pudesse orientá-lo para isso, né? Mas, na verdade, nós temos muitos trabalhos no Brasil publicados, a nossa equipe publicou, tem vários outros, tem trabalhos no Japão trabalhando em cima disso, mostrando que a técnica de manipulação não é a mais adequada. A gente vê, por exemplo, a técnica do Jigipua, que é uma técnica interessante de você registrar os movimentos, que vai na técnica que eu vou colocar agora para você. Você faz o registro do arco gótico e aí vai lá e coloca um jig para posicionar. Quer dizer, não adiantou, né? Não tem sentido. Então, qual a técnica que a gente utiliza? A técnica que a gente utiliza é uma técnica modificada do Alfred Guise, é uma técnica de 1910, vamos dizer assim. Por que eu estou falando modificada? Porque naquela época o Alfred Guise achava que o vértice, para quem conhece a técnica, sabe que o Alfred Guise preconizava localizar a cêntrica no vértice do arco gótico. Na verdade, hoje, a gente sabe que o vértice do arco gótico é a posição retrusiva, é aquela posição que nós atingimos quando a gente está deglutindo. Então, reabilitar uma posição dessa é uma coisa, é um risco, né? Porque você vai do espaço para deglutição, né? O que a gente tem, a gente utiliza o registro intraoral em todas as situações, para dentado, para parcialmente dentado, para paciente desdentado total, né? Como uma referência diferente. A gente utiliza uma referência a 1,5 milímetros para dentro do arco gótico. Os estudos com tomografia, com NIBIM,
mostraram que os côndilos nessa posição ficam centralizados. Então o método mais fiel e mais reproduzível. São duas coisas diferentes. Fidelidade é você levar a mandíbula para a posição que você quer, né? Você tem que ter uma técnica para isso. Como a gente está falando de uma posição centralizada de equilíbrio, a técnica do arco gótico, dentro dessas condições que eu coloquei, é a técnica que leva a uma posição. E mais reproduzível por quê? Porque ela independe de manipulação, da minha força, da sua força, do quanto eu ponho de carga ou não. O paciente realiza isso voluntariamente. É lógico, como você já colocou, Geraldo, é um assunto muito amplo, que depende de treino, de técnica, e é uma coisa muito importante, que isso a gente não resolve, não passa, a gente consegue colocar ideias e tal, mas todo dentista sabe que determinados conhecimentos a gente adquire observando clinicamente, treinando clinicamente. Então, isso é uma questão que a pessoa tem que entender, né? Os colegas, a gente está sempre se atualizando, estudando, então isso faz parte de formação. É muito importante isso, né? Eu não sei o que você pensa isso, Geraldo, mas você vê, por exemplo, que hoje o tema, né, equilíbrio oclusal, músculo, oclusão, ATM, voltou em moda, né? E é uma coisa interessante para a gente colocar aí, né? Estou passando a bola para você. De certo modo é bom que tenha voltado, né? Porque, poxa, é tudo que a gente queria. E o Washburn lá em 1925, você sabe que eu gosto de citar o cara, né? Porque agora começa o pessoal a se preocupar, o pessoal volta a se preocupar com a função, né? Que assim deveria ser a base da odontologia, né? Agora, outra coisa, viu? Eu vi uma pergunta aí, o pessoal perguntando, quanto tempo o paciente tem que usar o aparelho plano, né? Quantas horas por dia, foi uma pergunta da colega aí. Ele tem que usar o dia todo, porque o tempo que ele tiver com o aparelho, ele está sem a propriocepção dentária. Se ele remove o aparelho para comer, que é o caso, lógico, ele não vai comer de aparelho, a gente só pede para o paciente não comer de aparelho, porque isso criaria um problema, tá? Então, ele vai remover o aparelho só para fazer a refeição. Ele vai perceber que no momento inicial, a mandíbula dele, ele tem dificuldade para controlar, ele já não encaixa mais a máxima intercuspidação habitual, porque o aparelho está fazendo o trabalho dele. Mas no final da refeição ele já consegue encaixar perfeitamente. Então, perceba que um pouquinho de tempo sem o aparelho é suficiente para que os dentes devolvam a mandíbula para aquela posição inadequada, para que a oclusão habitual devolva para aquela posição inadequada. Então, o tempo que ele tem que utilizar de aparelho é o máximo possível durante esses 3 meses. Ele vai tirar só para comer, tá certo? Outra pergunta que o rapaz fez aí... Não, pode tirar para beijar também, para namorar, pode tirar também, não pode? Olha, se gostar muito, se o parceiro gostar muito, não precisa tirar não, mas se não gostar tanto assim, é melhor tirar. O rapaz perguntou em relação aos pontos de contato no aparelho, se tem número. Não tem número adequado. O que você precisa dar é estabilidade para a mandíbula. Você não pode ter um ponto, porque você vai criar uma báscula, não pode ter 2 pontos, que também vai permitir báscula, você tem que ter no mínimo o tripoidismo, 3 pontos, né? Mas, ainda com 3 pontos, é possível que haja uma báscula, então você tem que estar atento a isso aí. Experimentando ali, ajustando, até que você consiga a estabilidade da mandíbula. Sempre, né, aparelho plano e liso, ok? Sem curvatura, senão você vai induzir movimentos e não é isso que a gente quer. Beleza? Eu anotei também uma pergunta do Henrique, né? O Henrique perguntou sobre essa questão. Ele também, acho que ele pegou e está pedindo para a gente ratificar. Henrique, realmente, a perfuração, a referência é 1,5 milímetro para dentro do arco gótico. Eu vou ser sincero com você. Se você pegar as pesquisas, se você quiser, depois eu te passo as referências desses trabalhos. Na verdade, a média é 1,4. Só que 1,4 ela é inexequível clinicamente, é difícil para a gente medir, porque a gente se preocupa muito com as nossas pesquisas, transformar isso em técnicas que sejam execuíveis no consultório, simples. Então, e nós aproximamos isso para 1,5 e não deu tanta diferença, né? Porque está dentro da resiliência da articulação e dos tecidos, ok? 1,5 do vértice, né? Do vértice, tem que ficar bem claro. E tem uma pergunta, acho que do Licínio, né? Do Licínio, que perguntou sobre as sessões clínicas, né?
Porque, na verdade, o mapeamento oclusal de uma sessão para outra dá para o profissional uma guia para onde essa mandíbula está se movimentando. Então, isso é muito importante. Se você mapeou, registrou, fotografou, marcou, olha, o ponto do meu contato aqui, daqui a 15 dias. A gente tem que esperar uns 15 dias para fazer outra sessão. Vai dar tempo do sistema neuromuscular responder. Isso não ocorre da noite para o dia. Tá ok? Então não ocorre em 15 minutos? Não. Achar certo que em 15 minutos... Eu gostaria, viu, cara? Alguém me desse... Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Quem me fale. A gente chega lá um dia, eu não consigo entender isso. Mas, enfim, as sessões, assim, elas têm que ser direcionadas sempre para você obter contatos bilaterais simultâneos, como o Geraldo falou. Você vai ajustar sempre para ter contatos bilaterais simultâneos e registrar a evolução desses contatos. Quando esses contatos se mantiverem estáveis de uma sessão para outra, a gente pode concluir que a posição da mandíbula, a musculatura, já atuou voluntariamente no limite dela. Isso não quer dizer que você olha e fala assim, olha, não está legal. Muitas vezes entram outros tipos de aparelho, que isso é uma outra conversa, que vão te ajudar a posicionar essa mandíbula melhor. Mas a gente sempre começa com o aparelho permissivo. Permissivo para a gente, inclusive, saber o quanto a gente pode contar com a resposta neuromuscular do paciente. O que a gente quer colocar, basicamente, assim, o nosso objetivo é discutir clínica, mas acima de tudo, fundamentada com ciência. Fundamentada com ciência. É isso que vem guiando, né, os nossos resultados positivos. Eu queria dizer para vocês, para se sentirem seguros com a produção científica da odontologia brasileira, mas produção científica mesmo. A gente tem que começar a consultar, a ler esses artigos, né, e discutir nesse nível, ok? E é possível que tenha passado muita coisa aqui sem que eu tenha visto, né? Mas aquelas que eu vi, eu acho que eu repassei para o professor Wilkins, tentei responder algumas. Mas a gente deixa aberto o perfil da OroArt, vocês podem enviar as perguntas de vocês, a gente vai tentar responder na medida do possível, óbvio, a gente, se não souber, vai dizer que não sabe, mas a gente vai tentar responder, né, dentro daquilo que a gente conhece, dentro da nossa experiência. Veja, é importante que vocês saibam isso. Nós não estamos aqui para dizer que a nossa verdade absoluta, não é isso. Nós sabemos, eu, professor Wilkins, e muitas das pessoas que estão aqui conosco, nós temos aí alunos de pós-graduação, temos alunos de graduação. Esse pessoal que utiliza a mesma técnica tem sucesso. Né? Então, a nossa técnica, ela oferece uma segurança para trabalhar, como o professor Wilkins falou, e dá certo. Então a gente não vai mudar, porque está dando certo há mais de 25 anos. Eu sei que tem muita gente que faz coisas diferentes e também tem sucesso, ok? Mas a questão é que vocês escolham aquilo que é melhor para vocês. A nossa, a gente utiliza embasado em ciência. Muitas das pessoas que estão aqui também são pesquisadores, fizeram parte dessa história do CETASE, da FOP Unicamp. Então a gente tem uma experiência grande de resultados positivos baseados nas pesquisas que lá foram feitas, né? O que acontece? A gente tem resultado positivo. As pessoas para quem a gente passou têm resultados positivos. A gente sabe onde começa e sabe onde quer chegar. A gente conhece o caminho que a gente tem que trilhar para chegar lá. Esse é o segredo do sucesso. Com qualquer técnica. Se você sabe onde você está, onde você quer chegar e tem um caminho para chegar lá, vai dar certo, né? Agora, a gente utiliza essa. A gente optou por essa nossa técnica. E o Licínio está falando que a minha camisa combina com a caneca do Wilkins. Eu não vi sua caneca, parceiro. Não combina nada, é outro estilo. É tudo rock and roll, né? É tudo rock and roll, é isso aí. Pessoal, brigadão, né? Estamos sempre à disposição, obrigado por seguir a gente aí. E em breve a gente vai ter muito mais coisas para discutir e trocar experiências com vocês aí. Um grande abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Também quero deixar um abração para todo mundo, agradecer o pessoal da OroArt, aí, os nossos seguidores que estão dando uma força enorme para a gente. E quero mais força, e quanto mais força a gente tiver, melhor, que a gente vai produzir mais conteúdo para vocês. Quero agradecer a galera aí, alunos nossos de especialização, de graduação. Quero agradecer os amigos pessoais, né? Muito obrigado a todo mundo que está aí com a gente. Agradeço mesmo. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque a inabilidade é grande. Valeu. Quinta-feira estamos de volta, Wilkins.
Se Deus quiser. Opa, estamos aqui sim. Segunda-feira a gente está postando um tema novo para eles, para a gente poder conversar. Tá bom? E se vocês não gostarem do tema que a gente propôs, pode falar também, não tem problema, né? A gente muda, né? Muda. O importante é a gente discutir isso e ser um momento prazeroso para todo mundo aqui, ok? Tem que ser legal. Beijão aí.